Eu quero falar hoje, que é o 6º tópico, que nós estamos vivendo um tempo de alienação. Que muita gente vive no monte da religião como se nós fôssemos seres exclusivamente espirituais. Tem gente na igreja que parece que é anjo, vou brincar, e anja. Parece que são seres exclusivamente espirituais. Só que a Bíblia, meu querido, a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, eu vou provar, trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. A Bíblia não trata o ser humano só como espiritual. Trata o ser humano nesses 4 mundos, e vamos à prova. Quando Deus levou o povo a viver 40 anos no deserto, na travessia do deserto para Canaã, mundo biológico, água brotava da rocha e Deus mandava o maná, senão morriam de fome. Mundo psicológico, Deus mandou fazer 3 festas. Festa é alegria, satisfação. Mundo sociológico, o povo dividido em tribos, em hierarquias, em príncipes, em gente que comandava 100 e comandava milhares. E o mundo espiritual, a coluna de fogo durante a noite para guiar o povo, presença de Deus, e a coluna de nuvem para guiar o povo durante o dia, presença de Deus. Então, Deus no Antigo Testamento trata o povo como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Você quer o novo? Então vamos para o novo. Num dos textos para mim mais lindos da fala de Jesus, que é Mateus 6, a partir do versículo 25. Olha o que Jesus vai falar: não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico, pelo que haveis de comer e beber. Comer e beber, mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olha lá. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntem trabalho em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos? Roupa, mundo sociológico, se distingue por roupa. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não semeiam e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis preocupados quanto ao que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Agora vem o mundo espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus dá é a prioridade. Qual é a coisa mais importante, mas não menospreza as outras? Está aqui a Bíblia tratando como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Você não pode. Agora escute. Número 4, em quarto lugar, impedidos de agir pela ignorância, não sabem fazer escolhas, tomar atitudes e decisões. Como resultado, são massa de manobra de redes sociais, mídia e opinião dos outros. Como são impedidos de agir pela ignorância, que são alienados porque não conhecem e não sabem, o povo de Deus vira massa de manobra. Estou falando do povo de Deus, não estou falando de lá de fora não. Massa de manobra de redes sociais, de mídia e de opinião dos outros. Se todo mundo na rede social estiver falando uma coisa, eu não posso destoar disso. E eu sou danado para contrariar o que eles falam. Isso é por quê? Essa alienação? Porque falta o conhecimento. Agora escute o que eu vou dizer. Quinto lugar, a Bíblia nos classifica como cidadãos dos céus
e cidadãos da terra. A Bíblia nos classifica como cidadãos do céu e cidadãos da terra. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Cidadania terrena. Jesus, Mateus 22:21, diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. César representa o poder temporal. Jesus não foi contra o poder temporal. E vamos deixar de hipocrisia, meu queridinho. Escute isso aqui. O apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 35 ao 40, quando ele apanhou em praça pública, teve roupa rasgada, foi colocado na cadeia, ele reivindicou a sua cidadania romana. Ele disse: ei, eu fui para a cadeia sem julgamento, eu sou cidadão romano. As autoridades ficaram apavoradas, pediram para ele sair da cidade. Ele falou: não vou sair não, eu vou cumprir o que eu vim fazer aqui. Temeram. Se você acha que você não é cidadão dessa terra, então vamos parar com a hipocrisia, tá? Se o teu patrão não te pagar, não recorra à justiça do trabalho, porque é cidadania. Se alguém te ameaçar, não procure a polícia, porque é cidadania. Não tira a carteira de identidade, nem carteira de trabalho, porque isso é cidadania. Vamos deixar de ser hipócrita. Nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos dessa terra. E é isso que você precisa entender. Se fôssemos seres exclusivamente espirituais, porque quando Deus levou seu povo a viver 70 anos no cativeiro babilônico, não disse para eles ficarem só orando e lendo a lei? Bem, se nós somos seres exclusivamente espirituais, quando Deus leva o povo para viver 70 anos no cativeiro babilônico, então era para Deus dizer assim: olha, vocês aí vão ficar orando e lendo a Bíblia da época. Deus dá 8 instruções ao povo que foi viver num cativeiro babilônico. 6 instruções de cunho social, uma instrução de cunho social e espiritual e uma instrução espiritual. Vamos para a prova. Aqui, meu filho, eu provo com a BIBLA, com a Bíblia. Jeremias capítulo 29, do versículo 5 e 7. As 6 instruções sociais que Deus dá ao povo. Número 1, edificai casas. Sentido de posse, de segurança, base sólida de fatores psicológicos e sociológicos. Depois Deus vai dizer para eles: habitai-as. Isso é, tome posse, seja dono. Fatores psicológicos e sociológicos. Terceiro, plantai jardins. Produtividade, não é viver de favor de governo, não. Deixa eu dizer um negocinho aqui para a igreja. Nenhuma nação na história do mundo prosperou onde a maioria do povo vive de favor de governo. Nenhuma. Favor de governo é para ajudar a linha da miséria, não é para comprar voto, não. Favor de governo é para as pessoas da linha da miséria. Como é que esse país vai prosperar onde os beneficiados do governo são mais do que as pessoas que produzem? Como é que pode isso, gente? Acorda, povo brasileiro. Ah, você recebe, né? Bolsa Família. Kit gás, kit sei lá o quê. Meu irmão, nós estamos enganados. E o que eu acho interessante é que esses caras estão governando há não sei quantos anos e tem 53 milhões de pessoas com Bolsa Família. Então piorou. Tinha que diminuir, aumentou. Compra de voto na maior cara de pau, gente. Como é que uma nação vai prosperar assim? Aqui eu estou mostrando Deus com o seu povo. Aí ele vai dizer: 4, comei do fruto, usufruir. Fatores biológicos, psicológicos e sociológicos. Número 5, gerar filhos, crescer e não diminuir, responsabilidade social. Crescimento
fatores psicológicos e sociológicos. 6, aqui tem um fator importantíssimo: procurai a paz da cidade, agir e influenciar positivamente a sociedade. Fatores psicológicos e sociológicos. Agora tem uma instrução social e espiritual: orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Isso aqui é um negócio muito interessante. Aqui é um fator espiritual e social. Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade você vai ter paz. Então eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não vim tapar sol com peneira. Significa que a igreja evangélica no Brasil está orando pouco. Meu irmão, se Deus está dizendo para o seu povo: vocês querem que haja paz? Primeiro, procure a paz. Faça o que você puder fazer pela paz. Segundo, orem para que haja paz, porque na sua paz vós tereis paz. Se a violência domina, então a igreja está orando pouco. Porque coisa que não tem governador de estado, não tem polícia militar, não tem polícia civil, não tem polícia federal, não tem governo. Porque a violência tem um mundo espiritual por trás. E não tem governante que controle essa pororoca. Pode diminuir, controlar não tem, mas a igreja tem um poder. O poder da oração. Então nós não estamos utilizando esse poder. E uma instrução espiritual. Ah, meu Jesus, quando eu leio isso aqui, eu digo: meu Deus, como é que o povo de Deus é tão alienado? Deus é Deus, não é Deus instruindo o povo. 6 instruções sociais, uma social espiritual e uma espiritual, que está no versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma instrução espiritual: buscar a presença de Deus. Preste atenção, meu irmão. 7º lugar. O que temos que entender é uma questão de prioridade de Mateus 6,33. A prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas não significa que as outras coisas não tenham valor. Se não tivessem, Jesus mandava eliminar e não acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentada? As coisas do mundo psicológico, biológico e sociológico. Se não tivessem valor, Jesus ia dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e menospreze as outras coisas. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas vão ser acrescentadas. Jesus mostra a prioridade, mas não diz que as outras coisas não têm valor. Agora vou até beber um pouco d'água. Vou beber um pouco d'água porque a coisa vai começar a esquentar. 8º. O equívoco de muitos cristãos, principalmente evangélicos, sobre política e cidadania. Aguça seu ouvidinho aí. Mesmo que você não acredite, eu tenho 67 anos. Quando eu nasci, meu pai já era crente, eu já estava na igreja. Eu pertenço a essa igreja desde 6 anos. Eu estou aqui há mais de 60 anos. Durante toda a minha história, eu ouvi muitos pastores dizerem: a política é do diabo. Eu vi 2 profetismos de pastores evangélicos: a política é do diabo e a televisão é do diabo. Isso era uma canção no meio da igreja evangélica. A política é do diabo e a televisão do diabo. Eu acho que o diabo disse assim: Jeová, não vamos precisar brigar não, teu pessoal me entregou, está tudo em paz. Não vai ter briga entre o meu reino e o teu, porque teu pessoal lá na terra me entregou. Nós entregamos ao diabo aquilo que a Bíblia não entregou. Onde é que está na Bíblia que a política é do diabo? Me diz aí, abre aí o texto.
Onde é que está na Bíblia que a política é do diabo? A política é a arte de governar, de gerir Estado, buscar a vida em sociedade. Se a política fosse do diabo, por quê? Quando Deus levantou o profeta Daniel no império da Babilônia, por que Deus não deixou para Daniel só para ele profetizar? Se a política é do diabo, por que Daniel? Sabe quem foi Daniel? Prefeito da capital, principal conselheiro do imperador, governou 1/3 do reino e depois foi primeiro-ministro. Uau! O cara era profeta? Se a política é do diabo, ele estava num dos maiores impérios da história, que era o Império Babilônico. Vou repetir, ele foi prefeito da capital, principal conselheiro, e outra, numa nação pagã, e ele estrangeiro, ele judeu. Foi prefeito da capital, principal conselheiro do imperador, governou 1/3 do reino e depois foi primeiro-ministro. Nós estamos enganados. Aí tem uma outra. Aí, deixa eu voltar. A política é do diabo e a televisão é do diabo. Quando a televisão tinha o advento dela, depois das redes sociais, a televisão caiu. Qual é a televisão mais cara no mundo para programa evangélico? A TV brasileira. Eu tinha programa a partir dos Estados Unidos via satélite para mais de 120 nações do mundo, dublado em inglês. Eu pagava 1/5 programa nos Estados Unidos, dublado em inglês, via satélite para 120 nações do mundo. Eu pagava 1/5 do que pagava para um programa no Brasil. A política é do diabo, os corruptos aí deitando e rolando aí. É do diabo? Isso é dele. Então, o pau vai quebrar. Corrupção, safadeza, narcotráfico misturado nesse negócio todo. Profetismo nosso. Agora, nós estamos enganados, porque a Bíblia, no Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Como é que nós estamos entregando ao diabo aquilo que Deus não entregou e que diz que é dele? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Tudo é de Deus. Agora, essa outra frase, esse mundo não tem nada para nós, você tem que definir que mundo é esse. O mundo que não tem nada para nós é o que está em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, o sistema dominado pelo diabo que destrói o homem. Esse mundo não tem nada para nós. Planeta Terra? Não faça isso não, meu irmão. O Salmo 115, versículo 16 diz que os céus são céus do Senhor, a terra ele entregou aos filhos dos homens. Por favor, povo de Deus, a Bíblia não diz que ele entregou a terra aos filhos de Deus, ele entregou aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada por qualquer pessoa. Por isso que você vê ateu, cachorrão, adúltero, ímpio, milionário e bilionário, porque Deus entregou a terra para o homem. E nós ficamos com profetismo: céu, 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 lindo céu, céu, céu. Aqui na terra não tem nada para mim. Aqui na terra é só sacrifício. Virou budista? Aqui na terra é só tribulação. Aqui na terra é adversidade. Aleluia. Bate mais, papai. Oh, glória. Oh, mais adversidade, mais luta. Eu sei que Deus utiliza lutas e adversidade para nos aprimorar. Eu sei disso. Eu entendo desse negócio. Eu sei disso. Mas a terra está aí para ser conquistada. Eu estou aqui citando a Bíblia. Agora, onde é que nós vamos fazer valer os nossos princípios? Dentro da igreja? É aqui? Vamos ler a Bíblia, meu irmão. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Agora tem um outro texto de Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Olha o que diz o texto: inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha o que diz: você tem que brilhar diante dos homens, no meio dos homens, entre os homens. Está aqui a Bíblia, estou citando Bíblia, não estou citando conto de carochinha nem livro de teólogo. Estou falando da palavra de Deus, Mateus 5,16 e Filipenses 2,15. Nós temos que fazer a diferença na política, no judiciário, no legislativo, no executivo, nas ciências, nas artes, na economia, no entretenimento, no trabalho, no empresariado. Nós temos que fazer a diferença entre os homens, no meio dos homens e diante dos homens. Não é na igreja, não. Eu já disse que aqui você edifica a fé da porta para fora, você manifesta a fé. Agora a coisa vai apertar mais um pouquinho. Nono lugar: a tentativa dos ímpios de nos alijar da política e da nossa cidadania, e muitos cristãos têm caído nesse jogo, nessa conversa. A tentativa dos ímpios de nos alijar, está aqui, da política e da nossa cidadania, e muitos cristãos têm caído nessa conversa. A primeira conversa que eu vejo dos esquerdopatas: o Estado é laico, pastor. Uau! O que é Estado laico? O Estado não tem religião, e não tem que ter religião mesmo, não. O Estado é laico, mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião. Michael Sandel, considerado um dos maiores filósofos do nosso tempo, da Universidade de Harvard, conceituado no mundo inteiro, esse cara fala uma coisa muito interessante. Em uma sociedade livre, é fundamental para o debate político as convicções dos seus cidadãos, sejam elas religiosas ou não. Numa sociedade livre, as pessoas podem pautar suas convicções ideológicas através de qualquer viés, sejam eles religiosos ou não. Calma que eu vou provar e vou derrubar toda essa conversa fiada que querem nos alijar. Eu faço uma pergunta: o comunista só é comunista na política? Não. O comunista é comunista em casa, nas relações sociais, no trabalho, na escola, na política e na hora de votar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A mesma coisa somos nós cristãos. Você é cristão só dentro da igreja? Não, você é cristão na sua casa, na sua família, nas relações sociais, no trabalho, na escola, na política e na hora de votar. Cristianismo é um estilo de vida. O comunismo é um estilo de vida, só que tem um detalhe: o comunismo está falido. E o cristianismo está de vento em popa, apesar de toda a perseguição. Deixa eu falar quem é o pai do comunismo. Karl Marx. Quem foi esse cara? Um vagabundo preguiçoso que não gostava de trabalhar, bancado pela mãe, 4 filhos se suicidaram e 2 morreram de fome. É esse o cara? Esse é o cara? Quer dizer que ele vale mais do que Cristo? Estão de brincadeira com a minha cara. Estão de brincadeira com a minha cara. O comunismo, a maioria aqui, a garotada não sabe, o comunismo faliu na União Soviética, meu filho. Vocês não são desse tempo. Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, quebrou tudo. Cuba está um lixo. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. Vai ver onde é que está a miséria. Coreia do Norte. Ah, pastor, mas a China? A China são os comunistas mais malandros do planeta Terra.
E eu te explico por quê. Sistema de governo, comunismo. Economia, capitalismo selvagem. Eles perceberam que não estava, como iam bancar mais de 1 bilhão de pessoas, a miséria estava comendo solta. Vamos mudar esse negócio. Então, lá não tem liberdade religiosa, não tem liberdade de pensamento. As coisas mais caras para o ser humano. E trabalham, vai ver a escala de trabalho que funcionou na China e que ainda funciona. 9 horas de trabalho, de 9 às 9, com uma folga. Isso perdurou para o desenvolvimento econômico deles chegarem até aqui. Aí eles viram que a coisa estava muito séria, amenizaram, mas ainda assim, em várias partes da China, essa é a escala de trabalho. Eu queria que esse pessoal da esquerda imitasse isso. Eu estou desconfiado que daqui a uns dias a esquerda vai propor 1 dia de trabalho e 6 de folga. Do jeito que está indo, eles vão 1 dia de trabalho e 6 de folga, para falir tudo de uma vez. E esse projeto aí, trabalhador, acorda, trabalhador. Sabe o que esse projeto está querendo dizer? Que você, como trabalhador, não pode escolher trabalhar mais. Em síntese, você não vai poder escolher trabalhar mais. Se você é um trabalhador que quer ganhar mais, não pode. É só isso aqui, está acabado. Mas se eu ficar quieto, que eu fico nervoso só de pensar nisso. Agora escute isso daqui. Eu estou chegando na coroa da história. 10º lugar. Então temos uma pergunta crucial para fazer. Política e religião não se misturam ou se misturam? Tchan, 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 tchan. Política e religião se mistura ou não mistura? Esse é o jogo dos esquerdopatas, mas olha, a casa dele vai cair agora, mas vai cair bonito com o que eu vou informar. Segura aí. O cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. O mais importante fator na formação da Europa e das Américas. Se não tivesse o cristianismo, o Ocidente viraria uma sociedade de bárbaros. A influência do cristianismo permeia toda a vida do mundo ocidental. Vem do cristianismo direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso, casamento e vida em família. Não é da esquerda que vem direitos humanos, não. Eles usurpam aquilo que eles não fizeram. É o cristianismo. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Bolonha e etc. As maiores obras sociais do mundo criadas por cristão. E se falarmos da reforma protestante que nós evangélicos viemos, é pá de cal. Aí esculhamba eles de vez. É a reforma protestante que tirou e marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. É a reforma protestante que trouxe o Estado laico. É a reforma protestante que trouxe a escola pública. É a reforma protestante que valorizou o trabalho. É a reforma protestante que fez com que homens de classe baixa conquistassem riqueza e poder. Não é comunismo nem socialismo, é cristianismo. O comunismo e o socialismo querem eliminar o cristianismo do mundo ocidental. Eles querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo ateísta humanista. É isso que está em jogo. Acorda, povo de Deus. E sabe o que está acontecendo? Meu Senhor, essa tentativa deles de atacar o cristianismo, aí esculhamba com a igreja, esculhamba com o pastor, com tudo isso. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dando poder ao islamismo. Eles vão ver o que é bom para tosse.
Daqui a 30 e 40 anos a Europa é islâmica. O islamismo, ele quer destruir a cultura do mundo ocidental que está baseada no cristianismo. Para eles, se você não se converte, você é infiel, tem que ser eliminado. O islamismo, não existe liberdade religiosa. Mulher é lixo, mulher é objeto de uso dos homens, igual a animais. Não tem direito de pensar, de escolher. São espancadas, violentadas, vendidas como objeto. Quando eu vejo essa esquerda, inclusive o presidente do Brasil protegeu o Irã, e não dá uma palavra da covardia desses caras. E o que eu acho interessante, o movimento gay, os caras penduram gay pelo pescoço em guindaste, matam mulheres, esculhambam, matam pastores, proíbe religiões. Escute isso aqui, minha gente, escute isso que eu estou te falando, que isso aqui é sério pra caramba. A coisa não é brincadeira. Agora, eu vou acabar com a falácia da esquerda, para você entender. Escute, eu vou acabar com essa falácia. Ei, o pastor fica na igreja. Eu vejo alguns crentes, eu digo, tadinho, olha o ignorante falando aí. Olha o alienado falando. Fica na igreja, pastor. Fica na igreja. O que você tem que se meter? Como se eu não fosse cidadão e não tivesse meus direitos por ser pastor. Política e religião não se misturam? Onde começou o PT? Palavras ditas por Lula e pelo Frei Leonardo Boff. Onde começou o PT? Palavra dos dois. Pega na internet, vai no Google. Lula falou: se não tivesse a eclésia de base, as comunidades de base da Igreja Católica, o PT não existiria. Vamos deixar de ser trouxa, irmão. Quer que teve a imprensa que está aqui? Publica o que eu estou falando. E agora vem com essa conversa fiada para cima da igreja evangélica. Essa mistura de política com religião é Lula e o Frei Leonardo Boff. A teologia da libertação não passa de uma tentativa de macular o cristianismo com o comunismo. Foi lá que começou o PT, na base da Igreja Católica. É, papai, o pau está quebrando, né, irmã? Eu fico bobo de ver. A declaração que eu fiz aqui, você pode comprovar se você pesquisar no Google. Em alto e bom som. Se não fosse a eclésia de base, não existiria o PT. Começou lá, nas comunidades da Igreja Católica. E agora quer falar da Igreja Evangélica porque apoia A ou apoia B? Ou porque a gente exerce influência e tão maluco com isso, pelo crescimento da igreja? Nós não somos cidadãos de segunda classe. Nós temos direitos e deveres dessa nação, e direito de opinar, e direito de escolher, e direito de votar. Sabe o que o marxismo cultural está ensinando para os nossos jovens? O marxismo cultural é o moderno comunismo. Eles entenderam que não iam conquistar as nações pela bala, como fizeram. O sistema que mais matou gente no mundo, nas suas revoluções, mais de 100 milhões. Eles entenderam que pela bala não vão conquistar. Então o que é que vão fazer? Vamos conquistar as nações pela cultura. A teoria crítica da sociedade. Escute isso, irmãos. Só eles possuem o pensamento correto. Não é Deus e sim o homem, a entidade a ser reconhecida. Isso é marxismo cultural. A guerra ideológica contra a religião
Eles dizem que a religião aliena as pessoas. A verdade é que a religião trava a ambição deles. Querem destruir o conceito de família. Homem, mulher e sua prole. Os defeitos da humanidade começam na família, essa instituição que oprime o homem. Oh, meu querido, a família é a primeira e primordial entidade moral que encontramos, é a célula principal da sociedade. Eles querem destruir isso, sabe para quê? Para fazer uma sociedade de informes, sem forma, para ser dominada por uma elite política. Por isso que indiretamente eles são a favor de incesto, são a favor de qualquer tipo de relacionamento fora do homem, a mulher e sua prole. Eles querem destruir a família, repito, para fazer uma sociedade de informes que não tem a forma, para ser dominada por uma elite política. Eles dizem que a educação tem que ser controlada pelo Estado. Negativo. Escola ensina, pais educam. É o que está na nossa Constituição e também na Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Uma conversa afiada para eles. A escola está lá para ensinar matemática, biologia, química, física, geografia, história. Educar é com os pais. Agora tem uma coisa incrível que eles estão pregando: a descriminalização do crime. Como é que é, pastor? A descriminalização do crime. Vocês ouviram aquela conversa fiada? Que o traficante é vítima do usuário? Irmão, acorda, povo de Deus. Isso não é de graça, isso é ideológico. O coitadinho do traficante, ô coitado, é vítima desses usuários. Eles é vítima desse capitalismo selvagem. Coitadinho dos garotos que roubam um celular. Como é que tem povo de Deus que ainda vota nessa gente? Eu fico assim de boca aberta. O pensamento pode ser controlado pelo politicamente correto. Tudo que você fala que vai contra o pensamento do politicamente correto, que é estabelecido pelo marxismo cultural, você passa a ser um otário, um alienado, um abestado. E sabe o que eles falam? Menos liberdade. Gente, escute, porque eles querem cercear redes sociais. Porque eles trabalham com isso. Menos liberdade garante mais justiça e, consequentemente, mais segurança. A ferramenta de controle. E engraçado que isso faliu na Rússia, faliu na Polônia, na Romênia, na Tchecoslováquia e na Hungria. O controle de pensamento que o comunismo fazia faliu. Eles querem controlar o que você posta nas redes sociais. É o controle. Isso não é de graça, povo de Deus. Isso não é de graça. Escute o que eu estou te falando. Ferramenta de controle. Por isso que eles combatem a família, combatem a religião, combatem a pátria. Aqui, ó, é só verdade. Eu, quando cito o nome de alguém, eu digo fato. Então vou citar o nome e o fato. No Foro de São Paulo, em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou: aquilo que historicamente combatemos, costume, pátria e família. Dito em 2023 no Foro de São Paulo: aquilo que historicamente combatemos, costumes, pátria e família. Isso é ideológico, meu irmão. Eles combatem a família, porque é um reduto de autoridade contra eles. Eles combatem o costume para destruir a família. Banheiro entra garoto, entra menina. Tem problema não.
Não tem regra, não. Não há regra. Meu querido, faça a sua escolha, porque Deus não vai descer do céu para fazer eu escolher. Escolha: paixão política ou seus princípios baseados na palavra de Deus. Escolha. Escolha. Paixão política? Ai, mas eu gosto tanto, eu amo tanto. Qual é o fundamento deles? Então, filhinho, negue a tua fé, negue teus princípios e vá votar nessa gente que quer destruir os princípios da palavra que nós cremos. E vamos deixar de lorota e de conversa fiada. Eu só estou falando aqui verdade, não estou inventando, não estou caluniando ninguém. Isso aqui são verdades. Agora, se você... A pior coisa... Vou dizer aqui uma coisa. Sabe por que eu não suporto os extremistas da direita e os extremistas da esquerda? Porque todos eles trabalham com paixão. Igual a futebol. O cara é Flamengo, não interessa que perdeu. Ele é apaixonado, ele dá 10 desculpas porque o time perdeu. Não adianta. Pode ser o Vasco. Pode ser o Botafogo, sangue de Jesus. Pode ser, não interessa, é meu time. Não, não é assim não. Paixão faz as pessoas perderem lógica. Você tratar a política com paixão é a pior coisa que tem. Você perde seus princípios e valores por causa de paixão. Então nem a extrema direita nem a extrema esquerda. Quando essa cambada da extrema direita começaram a me atacar, querendo botar na minha goela a hora que eu digo que apoio alguém, eu falei: escolheram o cara errado. Não tenho medo de rede social, não tenho medo de ser caluniado e difamado. É só ver a eleição de São Paulo, de prefeito, quando eu denunciei um mascarado, 30 vídeos, um por dia, 300 mil pessoas deixaram de me seguir. Fui xingado, caluniado, difamado, não tem problema. Aí depois, quando a eleição acabou, perdão, pastor Malafaia, hashtag. Eu sei o que eu faço. Não venha impor nada a ninguém. Eu não estou impondo, eu estou mostrando. E você que é ser humano inteligente, que tem Espírito Santo, que tem discernimento, pense. Que discernimento espiritual é esse do povo de Deus que não enxerga essas coisas? Essa é a escolha. Com a sua cidadania terrena, você vir com essa conversa: não, na hora de votar não tem nada a ver. Ou você deixa de ser cristão? O comunista não deixa de ser comunista na hora de votar, e o cristão deixa de ser cristão porque está ganhando algum favorzinho? É por isso? Ou você não pensa na nação? Que amor é esse à pátria? Que valores são os nossos? Pense. Não sejam alienados. Número 7. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Eu vou ler o versículo 10 e o versículo 12. Jó, antes de Salmos, facinho de você achar. O pastor fala: vamos abrir a Bíblia no livro de Naum. Acaba o culto e crente não acha Naum. Falta de habilidade de ler a Bíblia, mas esse aí é fácil. Jó, capítulo 42, versículo 10 e 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim,
Abençoou o Senhor o último estado de Jó, versículo 12, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também versículo 13, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Eu quero trazer uma palavra para você. Os pregadores pentecostais gostam desse aqui, do título da minha mensagem. Eu quero trazer uma palavra para você, o seguinte, só pelo título o povo vai gostar. Vai ter virada na sua vida. Tá vendo como é que o pessoal gosta? Vai virar tudo. Vai ter virada na sua vida, isso é, uma mudança radical para melhor. Agora eu vou sair da bravata dos pregadores pentecostais e vou para a realidade. Quero ver você animado, continuar animado. Porque, meu irmão, se a vida cristã é apenas frase de efeito, você está sendo enganado. Eu estou fazendo uma afirmação, top, ok, mas essa afirmação não é de graça. Eu vou trazer 4 personagens da Bíblia, vou mostrar a situação deles, o porquê da virada e o resultado da virada. Aí você vai tomar consciência que ter uma mudança radical na nossa vida para melhor não é uma frase de efeito, nenhuma bravata de pregador. E eu vou começar com Jó, certo? Vou começar com o patriarca Jó. A história dele é bem conhecida, tá? O estado desse homem que ele se encontrava. Você pode começar no capítulo 1 de Jó, mas presta atenção aqui que eu faço um resumo da narrativa de quem era esse cara. Ele era um camarada fiel e temente a Deus, rico, o homem mais rico do Oriente. E ele perdeu simplesmente tudo. Os 10 filhos, ele também perde os 3.000 camelos. Aí você vai começar a entender, e eu tenho que trazer para você entender para a linguagem de hoje. O camelo naquela época era a principal via de transporte. Uma das maiores empresas de ônibus que já tivemos no Brasil era a Itapemirim. Tinha mais de 3.000 ônibus. Jó era o dono da Itapemirim do Oriente Médio. Então, ele tinha 3.000 camelos. Isso está na narrativa do capítulo 1 do livro de Jó. Ele possuía 500 juntas de boi, para você ter uma ideia da terra que esse cara tinha para arar. Ele tinha uma possessão agrícola poderosa. 7.000 ovelhas, olha a possessão do cara, e 500 jumentas, Scania Vabis. A jumenta, né, um animal poderoso de carga. Para você ter a ideia, porque esse cara era o mais rico do Oriente. Satanás faz um desafio a Deus sobre a fidelidade desse homem. Deus permite, vontade permissiva, Satanás tocar em tudo que ele tinha, e ele perde tudo isso de uma só vez. Fora isso, vem uma chaga maligna que apodrece a sua carne. Ele perde honra, prestígio e também posição. Um verdadeiro retrocesso na sua vida. Um cara fiel e temente a Deus. Esse aqui é o resumo da ópera do estado da vida de Jó. Agora, escute isso. O que Jó não perdeu e que foi fundamental para uma virada na sua vida. Aqui é que está a chave. Aqui é que está o segredo. Ele não perdeu
a fidelidade a Deus. Satanás, quando desafia Deus acerca de Jó, diz: toca no que ele tem para ver se ele não blasfema de ti. E a Bíblia fala no capítulo 2, versículo 10, depois de tudo de ruim que aconteceu na vida desse cara, diz que ele, com a sua boca, não atribuiu Deus falta alguma. Então, ele era fiel, não murmurou de Deus, e era um homem cheio de fé e esperança. Quando os amigos de Jó estão falando sem autorização de Deus, querendo dar um motivo para a calamidade dele, no capítulo 19, Jó começa a fazer uma retrospectiva, dizendo que chama pelos criados e ninguém atende, as pessoas se afastam dele, mas no versículo 25, no meio de toda essa desgraça, ele dá um brado incrível: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Então, meu queridinho, esse homem era um homem fiel a Deus, um homem que não murmurava, um homem de fé e de esperança, e também um cara de uma coisa difícil pra caramba, chamada paciência. Porque no meio de um sofrimento violento, você esperar. E Tiago capítulo 5 versículo 11 fala da paciência de Jó: temos por bem-aventurado os que sofreram. Vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A questão não é o momento que você está vivendo, a questão não é esse caos, é o fim. O fim não vai ser destruição, o fim não vai ser esse caos, o fim vai ser vitória. Agora, Jó também era um camarada que possuía uma coisa chamada quebrantamento. No versículo 42, no capítulo 42, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele era um cara quebrantado. Agora, olha o momento da virada na vida dele. Todas essas coisas contribuíram para ter uma virada. Não é um passo de mágica. Fidelidade, não murmurar, fé e esperança, paciência, quebrantamento, mas olha a hora da virada. Está no 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Recebe isso aí, meu filho. Escute o que eu vou te falar. A oração intercessória. Você intercede por alguém e Deus age por você. Na oração de Jó vem a virada pela sua própria história que eu acabo de apresentar. Agora olha o resultado. É profético. Virada. Eu quero virada. Você quer virada? Seja fiel a Deus. Não murmure. Não perca a fé e a esperança. Tenha paciência para aguentar o rojão. E se quebrante. E ore até por gente que fala mal de você. Olha o resultado. É profético. Você fez isso aqui? Então é para você, é profético. Restituição em dobro de tudo que perdeu. Está no versículo 10. Restauração da família. Está no versículo 13.
voltou a ter 10 filhos. Vida abençoada, último estágio melhor do que o primeiro. Está no versículo 12, está lá. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, dobrado, 6 mil camelos, dobrado, 500 juntas de boi, passou para 1000, dobrado. Então, meu queridinho, vai vir bênçãos maiores para você. Mas teve outra coisa, ele teve longevidade, versículo 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Olha que coisa linda. E outra coisa, ele vê a bênção de Deus que poucos veem. Versículo 16 na parte B. E ele viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Jó foi tetravô ou tataravô. A minha mãe é trisavó. A minha mãe já viu a 3ª geração. Jó viu a 4ª. Longevidade e bênção. Está aqui, meu filho. Quer virada na tua vida? Seja fiel a Deus. Não murmure. Tenha fé. Tenha esperança. Tenha paciência. Se quebrante, que vem virada de Deus para você. Segundo personagem, conhecidíssimo, todos os 4 que eu vou falar aqui. O segundo personagem que teve uma virada espetacular na sua vida é Ana. 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. O estado que ela se encontrava. Uma mulher estéril. E naquela época, uma mulher estéril era uma vergonha social. Então essa mulher era estéril. A sua vida era motivo de zombaria e escárnio, porque o seu marido Eucana, Ana, não gerava. Então naquela época, naquele estágio da vida da humanidade, o homem adquiriu uma outra mulher. E Penina era concorrente de Ana. Eucana amava Ana. Então ela zombava de Ana. A sua vida era de desgosto e tristeza. Quem sabe Deus trouxe alguém aqui essa noite. Seu caso não é esterilidade, pode ser, mas você tem uma vida de desgosto, de tristeza. Zombam de você por alguma deficiência da tua história, por até algum erro da tua história, por alguma derrota que é marcante na sua vida. Agora, querido, isso aqui é o estado que ela se encontrava. Uma mulher estéril, motivo de zombaria e deboche, tristeza e desgosto. Agora vamos para a causa da virada. É o que eu digo, gente, virada não é frase. Virada não é frase, repete comigo, vai ter virada, repete mais uma vez, vai ter virada, e não vai ter virada. Porque virada não é uma frase, gente, é uma prática de vida. Olha a causa da virada na vida dessa mulher. Você encontra no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Samuel. Para a gente ganhar tempo, eu só menciono, mas você vai encontrar lá nos textos que eu estou te falando. Primeira coisa, quebrantamento. Ela chora amargamente, ela se quebranta diante de Deus. Segundo lugar, ela faz um voto a Deus: o filho que tu me der, eu vou te oferecer. Terceiro lugar, perseverança na oração. Diz o texto do capítulo 1, versículo 12, que ela perseverava em orar ao Senhor. Gente, não é aqui no Recreio não, é outro lugar. Aqui não tem essa gente. O camarada começa a pedir uma coisa a Deus ontem e hoje já não lembra mais. Ora um dia, 3 minutos, e não ora mais. Olha aqui, ó, perseverança.
manter. Perseverar é manter. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 10, 30, 60, 90, 120. Você está desistindo rápido demais. Que é a perseverança. Está lá no texto. Eu estou te mostrando os fatores da virada: quebrantamento, voto, perseverança na oração. Número 4, orou com coração. Porque o sacerdote que estava no templo via os lábios de Ana se moverem, mas não ouvia nada, não tinha gritaria, não tinha histerismo. Meu Deus! Ai! Não, ela orava com coração, mente, vontade e sentimentos. É a base do coração. Aqui, ó, a oração dela. Até o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Aqui estão os passos dessa mulher para a virada. Vou repetir para você: quebrantamento, faz um voto a Deus, persevera na oração e ora com o coração. Não estou mostrando nada demais, não estou pregando nenhuma coisa fantástica, eu estou fazendo uma aplicação e uma exegese, a ciência da interpretação do texto correta. Não estou fazendo forçação de barra de texto. E eu até digo uma coisa para a igreja: quer me deixar indignado é eu estar sentado ouvindo um pregador que quer forçar texto para adaptar a palavra dele. Eu digo assim: Fininho, não faz isso não. Você está fazendo um assassinato do texto. O camarada quer dar uma ênfase na mensagem, aí força um texto e quebra a regra da exegese, a ciência da interpretação do texto, e da hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia. Você não pode forçar um texto para adaptar para a sua mensagem. A sua mensagem tem que estar em consonância com a palavra. Ouviu, pregadores novos e jovos? Está ouvindo? Agora olha o resultado da virada dessa mulher. Número 1, recebe a bênção. Nasce Samuel. Número 2, gratidão. Traz uma oferta ao Senhor. Número 3, cumpre o voto. Entrega a criança. Estou mostrando para você. Número 4, pode ver no capítulo 2, ela adora a Deus. Tem gente que depois que recebe a bênção, quem me deu mesmo, hein? Foi Deus? Foi. Deus deu uma ajudinha, né? Louvado seja eu, glórias a meu nome. Olha o que eu conquistei. Olha aqui a Ana, aqui ó. Vou repetir para você. Vou repetir para você, querido. Olha a virada na vida dessa mulher. Olha a virada na vida. Tem mais uma coisinha, calma. Recebe a bênção, gratidão e traz uma oferta. Cumpre seu voto, adora a Deus, mas não acabou aí não. Deus a surpreende. Ela pede um filho. 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Deus dá a ela mais 3 filhos e 2 filhas. Ela pede um e recebe mais 5. Querido, Deus é um Deus de surpresas. Efésios capítulo 3 versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Ei, aquele que faz tudo completo, abundante, com sobra, além, numa dimensão acima do limite da capacidade humana. É o que Deus tem para você. Deus vai te surpreender e vai dar além do que você pede e do que você espera. Eu estou citando aqui, meu irmão, estou citando a Bíblia, estou mostrando para você.
O terceiro personagem, penúltimo, conhecidíssimo, Davi. Quem era Davi? Davi pertencia a uma família pobre. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, diz que ele cuidava de poucas ovelhas. Davi era o caçula, o último da fila. E naquele governo patriarcal, o primogênito, o filho mais velho, tinha direitos que os outros filhos não tinham. Herança em dobro, substituiu o pai na sua ausência. O filho caçula, hoje é o queridinho dos papais, né? O caçulinha. Naquela época, zero à esquerda. Davi era o último da fila. Sem direito a nada, sem significância na família. Agora olha os motivos da virada da vida desse camarada. Jesus, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos jovens e adolescentes estão aqui? Levanta a mão. Jovens e adolescentes, levanta a mão alto que eu quero ver vocês. Coisa linda, fica em pé que eu quero ver melhor. Jovens e adolescentes, fiquem em pé. Olha quanto jovo. Vamos dar um aplauso para essa garotada. Se assente e segura a ripada. Olha o segredo da virada da vida de Davi. Último da fila, pobre, de uma família pobre, sem significância familiar. Motivos da virada. Número 1, obediência a seu pai. Seu pai chama Davi e diz assim: vai levar uns queijinhos lá para os seus irmãos que estão na frente da batalha. Entrega também para os comandantes militares. Davi vai dizer: ô pai, eu estou cuidando das ovelhas, pai. Aquilo lá é guerra. Davi tinha entre 15 e 17 anos. O que eu vou fazer lá? Ele simplesmente obedece. Honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento com promessa: para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Moçada, você pede bênção a seu pai e sua mãe? Estou aqui com meu irmão mais velho, Samuel, o deputado Samuel Malafaia. Samuel, eu, Sérgio também está aqui. São mais velhos do que eu. Não precisava nem eu falar, é só vocês olharem que eles são mais velhos do que eu. Está aqui. Está aqui Samuel e está aqui Sérgio, que é obreiro. Tem a minha irmã Suzana, a Cileia. Suzana, eu e a Cileia, que é a caçula. Todas as vezes que eu, meus irmãos, falavam com meu pai e minha mãe, que ainda está viva, com 96 anos de idade, a bênção, minha mãe. Agora, eu quero dizer uma coisa: a culpa, muitas vezes, não é da garotada, não, é você, pai, que não ensina. Você sabe o que é honra? Eu fico olhando hoje. Os filhos em casa chamam o pai pelo nome: ô João, ô Maria. Aí o cara vem para a vida lá fora pensando que a vida é igual a casa do pai e da mãe. Não sabe o que é hierarquia e não sabe o que é honra. Na igreja, um dia um moleque: ô Silas, como é que é? Joga a bola de gude comigo? Solta a pipa? Que oscila? Que conversa é essa, rapaz? Pastor Silas, o que você está pensando que eu vou? Eu fico vendo essa geração. São vários que chegam para mim: ô Silas, que oscila porcaria nenhuma. Então, sabe o que é isso? Também culpa dos pais. Agora você, meu filho, teu pai é bandido, teu pai é assassino, eu vou para o extremo, está na cadeia, você é obrigado a honrá-lo. Não pede para honrar pai porque é bacana, porque é bonzinho, porque é top. A obediência ao pai e à mãe é uma honra que você faz. Está aqui Davi. Se ele não fosse ver o campo de batalha. Agora, vou mostrar os motivos da virada. Obediência ao pai. Número 2,
discernimento espiritual que ninguém teve. Quando Davi chega, os dois exércitos, está cada um num monte, filisteus numa banda, Israel na outra, e um cara de quase 3 metros de altura no meio do vale, desafiando, chamando: tem homem não? Quem vai lutar comigo? Se me vencer, os filisteus servem vocês. Se eu vencer, Israel serve vocês. Davi viu o que o rei e todo o exército de Israel estava vendo. E quando você vai no capítulo 17, no versículo 11, no versículo 24, quando Israel olhava esse campeão filisteu, temiam, fugiam da presença dele. Davi vê a mesma coisa. Agora, olha o discernimento espiritual desse garoto. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que Davi está falando? A circuncisão é o pacto de Deus com o povo de Israel através de Abraão. Você sabe o que Davi estava dizendo? Davi não olhou o tamanho do cara, a força do cara, a grandeza do cara. Davi olhou e disse assim: esse cara não tem pacto com Deus, eu tenho pacto com Deus. Está derrotado. Tenha discernimento espiritual, irmão, para ver o que ninguém vê. Olha Davi: fé, coragem, ousadia para enfrentar Golias. 1 Samuel 17:37, Davi diz: o Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu. Eu tenho uma notícia para te dar: Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi só chama Golias de filisteu e incircunciso. Quem era gigante era ele. Cuidado para você não ficar dando nome grande para inimigo e para problema. Esse problema eu não consigo resolver. Isso, continua, vai ficar sem resolver. Meu Deus, que luta terrível. Isso, vai, abre a boca, abre a goela para falar bobagem. Nunca aconteceu coisa terrível, não sei como é que vai ser. Isso aí, profetiza mesmo. Aqui, ó, olha Davi. Uma palavra profética liberada na batalha, no meio do pau, como eu digo. Parece que eu estou vendo a cena. Eu quero ver esse videotape lá do céu. Vocês já pararam para pensar? Se o confronto de Davi e Golias fosse hoje transmitido pela TV, MMA. Você já viu a bolsa de aposta de Londres? Você já viu o perfil que se dá nessas lutas de cada campeão? Os perfis seriam assim: Golias, quase 3 metros de altura, uma couraça de 70 quilos, um escudo de 30 a 40 quilos, uma lança de uns 25 quilos, uma espada de uns 20 quilos, um capacete de uns 15 quilos, peso do campeão com todo o seu equipamento, mais de 300 quilos. Desafiante Davi, altura 1,60 m, roupa de pastor 50 gramas, alforje 30 gramas, 5 pedras 250 gramas, funda 50 gramas, peso total do desafiante uns 60 quilos, bolsa de aposta 10-0 para Golias. Aí vem o confronto. Quando rapaz, se a pessoa, um cara campeão que nunca perdeu uma batalha, vê um garoto chegar, diz o texto no capítulo 17, do versículo 45 ao 47, um pouquinho antes, 45, que Davi começa a falar. Ele amaldiçoa Davi pelos deuses dos filisteus. Davi deixa ele falar, e quando ele acaba de falar, Davi libera uma palavra profética. Gente, povo de Deus, eu fico vendo. Ai, Jesus! O que é ai, Jesus? Meu Deus! Qual a novidade? Agora, olha Davi.
Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar o arraial dos filisteus, as aves do céu e as bestas da terra. Em toda a terra há de saber que há Deus em Israel, e toda essa congregação vai saber que quem dá a vitória é Deus. Não é com lança nem com escudo, mas a vitória vem do Senhor. O que Davi falou aconteceu. Libera uma palavra profética, irmão, diante dessa adversidade. Vai ter virada na tua vida. Olha o resultado na virada da vida de Davi. Recebe riqueza e notoriedade, vai viver no palácio, passa a ter autoridade. O único rei cujo trono não tem fim, Jesus vem de Davi. Isso é o resultado da virada. De um garoto pobre, de uma família pobre, do último da fila. Eu não quero saber se tu é o último da fila da tua casa. Eu não estou perguntando se tu é ovelha negra. Muda isso, meu filho, com obediência. Muda isso com fé, com ousadia e coragem. Muda isso liberando uma palavra profética. Muda essa tua vida e vai ter virada. O último personagem, vamos para o final. A história desse cara é interessante. Mefibosete. Uma história interessante. Você encontra em 2 Samuel capítulo 9 a história de Mefibosete. Ele perdeu tudo e era da linhagem real. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Ele sofre um acidente quando criança, quando a sua alma estava fugindo, e fica aleijado de ambos os pés. Está em 2 Samuel 4:4. Ele depende totalmente dos outros. Vai morar em um lugar miserável chamado Lodebar, lugar seco. Vai para a casa de Maquir. O significado do nome Mefibosete é vergonha destruidora. Aqui está esse homem. Uma vida desgraçada. Agora presta atenção, querido, eu não sei como é que está a tua vida. Não sei nem como você chegou aqui. Deus sabe e porque Ele colocou essa palavra na minha boca. Olha os motivos da virada. Número 1. Ele nunca deixou de pertencer à linhagem real. Ele nunca deixou de pertencer à linhagem real. Eu quero falar para o povo de Deus aqui. Gálatas 4:7. Já não és servos, mas filho. Se sois filho, sois herdeiros de Deus por Cristo. Não sei como está a tua vida, mas você não deixou de pertencer à linhagem real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação de Deus, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de Deus, e apesar de toda a luta, você não perdeu a realeza. Primeiro motivo da virada, ele pertence à linhagem real. Segundo motivo da virada, favor do rei. O rei manda chamar Mefibosete, Davi manda chamar Mefibosete. Manda vir aqui. Ah, meu querido, o rei está te chamando. Você está numa vida perdida, não é, filho? Você está afastado do evangelho, né? Você conhece o evangelho, não é?
Você foi criado na igreja? Ou já teve uma experiência? Mas você está em Lodebar. Você está em terra seca. E aqui nessa noite, o Rei Jesus está chamando você de volta. Ei, volta. Está te chamando de volta. Olha aqui a virada. Agora, olha o resultado da virada. Profético. De Lodebar para Jerusalém. Do lugar seco para o lugar de paz. Restituição. Davi manda restituir todas as terras que eram de Saul, seu avô, e de seu pai Jonatas, que estavam mortos. Gente para servir a ele, bota Ziba, com 15 filhos e 20 criados. Bênçãos, honra da parte do rei. Se o rei te honra, gente é obrigada a te honrar. Davi honra Mefibosete. Comunhão constante com o rei. Vai comer na mesa do rei. E a grande notícia para você é profético. Lodebar não é mais o seu lugar. Lodebar ficou para trás. Seu lugar é no palácio, junto ao rei. Oh, querido, você não entendeu o que eu estou falando aqui, não? Ei. A virada que Deus vai dar na tua vida, Ele vai tirar você desse lugar de miséria, de derrota, de desastre, porque esse não é o seu lugar. Eu só quero dar aqui um alerta. Cuidado, para você não fazer caminho inverso, de Jerusalém para Lodebar. Você está na casa do rei, você está no palácio do rei, você come na mesa do rei, você tem comunhão com o rei, mas cuidado, não faça o caminho inverso. A questão é o seguinte, para eu terminar isso aqui: a virada de Jó está baseada na sua comunhão constante com Deus, é o destaque. A virada de Ana está marcada por sua perseverança em orar, é o destaque. A virada de Davi está marcada pela fé e pela ousadia, é o destaque. A virada de Mefibosete, ele pertencia à linhagem real e o convite do rei. E eu termino profetizando para você, e para ficar mais fácil, igreja de pé, abre a tua mão e coloca aí para frente. Não é assim não, eu nunca vi ninguém receber nada assim. Isso aqui é para interceder, aqui é para adorar, aqui é para receber. Estica a tua mão aí. E quando eu disser amém, se você crê, receba, mas não se esqueça que tem as condições para receber. Então vamos lá? Se você obedecer princípios que você ouviu aqui hoje, vai ter uma virada na sua vida. E eu declaro profeticamente: da derrota para a vitória, da escassez para a abundância, do caos para a ordem, do impedimento para o milagre, do pior para o melhor. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.